Capítulo 24. Nos dias de Jeoiaquim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra ele, e Jeoiaquim se tornou seu servo por 3 anos. Mas ele se voltou contra Nabucodonosor e se rebelou. Então Jeová começou a enviar contra Jeoiaquim bandos de saqueadores caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele continuou a enviá-los a fim de destruir Judá, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Foi certamente pela ordem de Jeová que isso aconteceu a Judá, para removê-los da sua vista por causa de todos os pecados que Manassés tinha cometido, e também por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, pois tinha enchido Jerusalém de sangue inocente, e Jeová não quis perdoar. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoiaquim, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Jeoiaquim descansou com os seus antepassados, e Joaquim, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. O rei do Egito nunca mais se arriscou a sair da sua terra, pois o rei de Babilônia tinha tomado tudo o que pertencia ao rei do Egito, desde a torrente do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, conforme tudo o que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio à cidade enquanto ela estava cercada pelos seus servos. Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei de Babilônia, junto com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais da corte. E o rei de Babilônia, no 8º ano do seu reinado, levou-o cativo. Então ele levou todos os tesouros da casa de Jeová e os tesouros da casa do rei. Ele quebrou todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo de Jeová. Isso aconteceu conforme Jeová havia predito. Ele levou para o exílio toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os guerreiros valentes e todos os artesãos e ferreiros. Levou 10.000 para o exílio. Não ficou ninguém, a não ser os mais pobres do povo da terra. Assim, ele levou Joaquim para o exílio em Babilônia, e também levou exilados de Jerusalém para a Babilônia, a mãe do rei, as esposas do rei, seus oficiais da corte e os homens mais importantes do país. O rei de Babilônia também levou para o exílio em Babilônia todos os guerreiros, 7.000, além de 1.000 artesãos e ferreiros, todos eles homens valentes e treinados para a guerra. E o rei de Babilônia fez a Matanias, tio de Joaquim, rei no seu lugar, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, conforme tudo o que Jeoiaquim tinha feito. Foi por causa da ira de Jeová que essas coisas aconteceram em Jerusalém e em Judá, até que ele os expulsou da sua vista. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, no dia 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, junto com todo o seu exército, veio contra Jerusalém. Ele se acampou contra ela e construiu um muro de cerco em toda a sua volta, e a cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. No dia 9 do 4º mês, a fome era severa na cidade. Não havia comida para o povo da terra. Abriu-se uma brecha na muralha da cidade. Todos os soldados fugiram à noite pelo portão entre as 2 muralhas, que fica perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. E o rei foi pelo caminho do Arabá. Mas o exército caldeu perseguiu o rei e o alcançou nas planícies desérticas de Jericó, e todos os soldados dele se dispersaram. Então pegaram o rei e o levaram ao rei de Babilônia, em Ribla, e eles decretaram sua sentença. Eles mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Depois Nabucodonosor cegou os olhos de Zedequias, prendeu-o com correntes de cobre e o levou para a Babilônia.
No 5º mês, no dia 7 do mês, era o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servo do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa de Jeová, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Também queimou a casa de todo homem de destaque. E as muralhas que cercavam Jerusalém foram demolidas por todo o exército caldeu que estava com o chefe da guarda. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou para o exílio o restante do povo que tinha sido deixado na cidade, os desertores que tinham tomado o lado do rei de Babilônia e o restante da população. Mas o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres do povo da terra para trabalhar nos vinhedos e para servir como trabalhadores forçados. Os caldeus quebraram as colunas de cobre da casa de Jeová, bem como os carrinhos e o mar de cobre que ficavam na casa de Jeová, e levaram o cobre para a Babilônia. Eles também levaram os recipientes, as pás, os cortadores de pavio, as taças e todos os utensílios de cobre usados no serviço do templo. O chefe da guarda pegou os braseiros e as tigelas que eram de ouro puro e de prata pura. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos carrinhos que Salomão tinha feito para a casa de Jeová, não era possível pesar o cobre de todos esses objetos. Cada coluna tinha 18 côvados de altura. O capitel que ficava sobre uma coluna era de cobre. A altura do capitel era de 3 côvados, e as redes e as romãs em volta do capitel eram todas de cobre. A segunda coluna, com as suas redes, era igual. O chefe da guarda também pegou Seraías, o principal sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 porteiros. E pegou da cidade um oficial da corte, que era o comandante dos soldados, 5 conselheiros do rei que estavam na cidade, o secretário do chefe do exército, que recrutava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que ainda estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, os pegou e os levou ao rei de Babilônia em Ribla. O rei de Babilônia os golpeou e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi exilado da sua terra. Nabucodonosor, rei de Babilônia, designou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, sobre o povo que ele tinha deixado na terra de Judá. Quando todos os chefes do exército e seus homens souberam que o rei de Babilônia tinha designado Gedalias, foram imediatamente ao encontro de Gedalias em Mispá. Eles eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles junto com seus homens. Gedalias fez um juramento a eles e aos seus homens, dizendo: Não tenham medo de ser servos dos caldeus. Morem no país e sirvam o rei de Babilônia, e tudo irá bem com vocês. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da linhagem real, foi a Mispá com mais 10 homens. Eles golpearam Gedalias, e ele morreu. Os judeus e os caldeus que estavam com ele também morreram. Depois disso, todo o povo, do pequeno ao grande, e os chefes do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos caldeus. E no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no dia 27 do mês, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão. Falou com ele bondosamente, e o colocou numa posição mais honrada do que a dos outros reis que estavam com ele em Babilônia. Assim, Joaquim tirou a sua roupa de prisioneiro e comeu regularmente à mesa do rei todos os dias da sua vida. Ele recebeu regularmente uma porção de alimento da parte do rei, dia após dia, todos os dias da sua vida.